A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E o comentarista desse trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 8, que traz por tema a grande tribulação. O nosso texto áureo se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, e versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A nossa verdade prática: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 21 e versículo 22, e também em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 13 e versículo 14. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, meus irmãos. E um dos anciões me falou, dizendo: Este que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que depois do arrebatamento da igreja terá início a grande tribulação. O ponto central da nossa lição de hoje nos diz assim: depois que a igreja do Senhor subir aos céus para encontrar com Ele na terra, terá início a grande tribulação. Meus irmãos, a lição de hoje é uma lição que nós consideramos uma lição bem assim polêmica, no sentido de que há muitas interpretações a respeito da grande tribulação. Mas hoje vamos fazer uma coisa bem diferente, como você sempre que me acompanha pelo canal Professores em Cristo EBD, você vai perceber que hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje eu não vou explicar tópico por tópico da lição, porque a nossa introdução, ela está praticamente inserida dentro de cada tópico que a revista está proposta e que o comentarista também deixou aqui para nós, para que nós possamos estudar. Meus irmãos, então, vamos fazer hoje diferente. Então eu vou falar dentro da introdução que eu trouxe aqui para vocês, que nós vamos falar alguns pontos importantes que dizem a respeito desta grande tribulação. Nós sabemos que a grande tribulação ela vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Nós sabemos que logo após o arrebatamento da igreja haverá a grande tribulação, ou a tribulação, depois da grande tribulação. Vamos falar também a respeito disso, que são pontos também que fazem atentarmos à lição de hoje. E dentro dessa grande tribulação, melhor dizendo, nós sabemos que nós teremos dois eventos do céu. Logo após o arrebatamento da igreja, nós sabemos que os salvos em Cristo Jesus estarão com Cristo nos céus, e que vão participar do tribunal de Cristo, e depois as suas concessões aos seus galardões, devido às suas obras boas ou obras más, nós sabemos disso. E logo após isso vamos participar, podemos dizer, das bodas do Cordeiro, que vai ser uma das melhores celebrações que o mundo nunca vai ver. Nós falamos isso em aulas passadas. Pois bem, e dentro desse estudo de hoje, meus irmãos, para que nós possamos refletir ao nosso entendimento, vai ser muito triste aqueles que ficarem na grande tribulação. Por isso, você tem que buscar a sua salvação.
Por isso que você tem que estar em constante oração, vigilante, aguardando a volta de Cristo, que vai ser iminente. Nós temos que ter isso em mente, porque quem ficar aqui vai sofrer muito sofrimento, vai ter aflição, né? Vai ser coisa horrível, meus irmãos. Se no tempo antigo, né, o patriarca Noé, juntamente com a sua família, se livrou da ira de Deus, porque ali foi uma ira de Deus contra aquele povo que está totalmente depravado, né? E a água devastou toda a terra. Na grande tribulação também, no finalzinho dos períodos de 7 anos, os 3 anos e meio finais, a coisa vai ficar mais feia ainda, porque Deus virá com sua ira e vai destruir toda a terra. Ele vai destruir aqueles seres viventes, aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que vão ficar ao lado do anticristo. E ainda vai ter alguns que vão ser salvos ainda, alguns que não vão aceitar, aqueles que vão ainda acreditar e crer que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida deles. E vai ter um julgamento especial para o povo de Israel, também vamos falar também dentro da lição de hoje, dos 144 mil, que é dividido em 12 tribos, que dá 12 mil por cada tribo. É interessante também nós reforçarmos isso dentro do nosso ensino. Mas essa tribulação, essa grande tribulação, a lição de hoje, ela fala especificamente sobre a grande tribulação, meus irmãos. Vamos falar sobre a grande tribulação, que vai ser uma coisa muito triste, como eu já falei, ressalto a dizer aos irmãos que nos acompanham pelo canal Professores em Cristo EBD, desde já quero agradecer a todos vocês que nos assistem, que vai ser muito triste. Eu não quero ficar. Também espero que os irmãos não fiquem, porque vai ser uma coisa muito triste. Vai ser muito triste. Então, antes de nós iniciarmos a nossa pré-aula de hoje, nós temos que entender primeiramente o significado da grande tribulação, que nada mais é a aflição e a adversidade moral, né? A igreja, meus irmãos, ela não passará pela grande tribulação, conforme nós temos o relato do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 10, onde ele relata para nós, né, sobre isso, que nós não vamos passar pela essa grande tribulação, da ira do Senhor, que livra-nos da ira, né? Ele vai nos livrar dessa ira. Então, nós estaremos ali. Então, nós, como os pré-tribulacionistas que somos, né, nós cremos e temos respaldo bíblico que nós não vamos passar pela grande tribulação. Diferente dos tribulacionistas, eles creem que a igreja passará pela grande tribulação. E também temos os midi-tribulacionistas, né, que acreditam que a igreja ela vai passar um período de 3 anos e meio por esse período da tribulação. Então nós cremos que a igreja não vai passar pela tribulação. Então nós somos pré-tribulacionistas. Isso é bom você ressaltar na lição que você vai dar no domingo, meu querido professor e minha querida professora. Então eles afirmam que a igreja experimentar o primeiro período da grande tribulação, que é 3 anos e meio, nós acabamos de dizer para os irmãos que é os midi-tribulacionistas, e os tribulacionistas afirmam que a igreja passará pela grande tribulação. Então, quando se dará a grande tribulação? Logo após o arrebatamento da igreja, nós falamos aqui, onde os salvos em Cristo Jesus estarão no céu, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Então, ali haverá, depois disso, haverá do arrebatamento da igreja, haverá 2 eventos, né, que ocorrerão no céu, que são eles: o tribunal de Cristo, que nós já falamos, e a concessão dos seus galardões, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e também as bodas do Cordeiro, né, entre o noivo Jesus e a noiva, que é a igreja, conforme em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7 até o 9, que foi justamente a aula passada que nós estudamos sobre as bodas do Cordeiro, a lição de número 7. A duração da tribulação, da grande tribulação, ou seja, o seu período, nós sabemos que são 7 anos, conforme em Daniel, capítulo 9, versículo 25 até 27, né? Ou seja, entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, que é também a nossa próxima lição que nós vamos estudar, a lição de número 9, que nós vamos falar, né, de Jesus, a sua vinda em glória, conforme a lição de número 9 que nós vamos estudar. Então seria a segunda fase para reinar.
Então esse período de 7 anos são divididos também em duas partes, 3 anos e meio. Aí entra o anticristo. O anticristo vai fazer, meus irmãos, isso aqui que nós estamos falando já está dentro da lição, então nós vamos fazer um apanhado geral, como eu já falei no começo da nossa pré-aula. Então o período de tribulação é 7 anos. 3 anos e meio, esse anticristo, este homem, né, vamos falar dele também aqui hoje, vamos dar algumas referências bíblicas a respeito dele que você vai poder anotar aí e poder também conferir na sua Bíblia. Desses 3 anos e meio ele vai fazer um pacto com quem? Com o povo de Israel, uma aliança falsa, podemos dizer. Então ali ele vai reconstruir o templo que foi destruído 70 depois de Cristo pelo general Tito, né? Os romanos devastaram totalmente o templo. Então ele vai ser reconstruído, ele vai fazer ali uma falsa aliança. Ele vai, como você diz assim, ele tem um poder de persuasão muito grande. Ele vai ter um poder de governar, porque ele vai governar esse período de 7 anos, o mundo inteiro. Todas as nações vão ser governadas por ele. Nós vamos falar também dentro dessa nossa introdução. Então, 3 anos e meio ali, o povo vai ficar um pouco ali meio tranquilo. Podemos dizer que o pastor Antônio Gilberto diz para nós, ele nos ensina, né, em um dos seus livros, que ele fala que vai ser um período da tribulação, depois do final de 3 anos e meio, o período da grande tribulação. Né? Então, 3 anos e meio tranquilo ali para o povo de Israel, que ele vai fazer esse pacto especialmente com o povo de Israel, porque é o povo escolhido de Deus, nós sabemos disso. Depois, após esses 3 anos, né, o anticristo romperá o acordo com Israel, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27. O anticristo, o que é o anticristo na verdade? É um rival, que é contra, usurpando o nome e as prerrogativas que pertencem unicamente a quem? A Cristo. Unicamente a Cristo. Identifica-se como o anticristo. Na Bíblia temos as referências dele, né? Ou seja, o chifre pequeno, conforme Daniel capítulo 7 e versículo 8, o rei feroz de cara, Daniel 8, 23 e 25, o príncipe que há de vir, Daniel 9, 26, o rei que fará segundo a sua própria vontade, Daniel 11, 36, o homem da iniquidade, o filho da perdição, eu inico, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 até o 12, a besta, em Apocalipse, capítulo 13 e 17, estabelecerá uma imagem de si no templo e exigirá a adoração. Daniel, capítulo 11, versículo 31 e 36. Operará milagres mediante o poder de Satanás. Mateus 24, capítulo 24, versículo 24, terá capacidade de enganar as nações. Como eu falei, vai ter um poder de persuasão muito grande. Vai enganar muitos, mas muitos vão ser enganados por ele. O 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Será ajudado pelo falso profeta, que é a besta que emergiu da terra. Matará as 2 testemunhas, que proclamam o Evangelho. Apocalipse, capítulo 11, versículo 7 até o 10. Procurará matar todos aqueles que não possuem a marca da besta, que é o número 66, e Apocalipse 6 e 9. Acabará destruindo o sistema religioso com o qual se tinha alienado, tinha se juntado com o povo de Israel. Aí vai proibir todos eles de adorarem um Deus Altíssimo. Então vai proibir tudo ele vai proibir, que ele vai se colocar no lugar de Cristo, ele vai se colocar no lugar de Deus, ele vai se achar o Todo-Poderoso, religioso sistema religioso com o qual se alinharam. Será derrotado por Cristo quando ele voltar à terra para estabelecer o que? O seu reino, conforme em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. Ou seja, também nós temos aqui o seu código, ou podemos dizer a sua marca, a marca da besta, conforme o número 666, que será contrário ao número 7, que é o número de perfeição de Deus. Apocalipse 13 nem sempre é o número de perfeição de Deus, irmãos. Temos alguns estudos que não sempre o número 7 é o número de perfeição de Deus, mas é um número que simboliza a perfeição de Deus. E Apocalipse capítulo 13, versículo 17, ou seja, um número simbólico aqui, meus irmãos. Um dos personagens da grande tribulação também é o falso profeta, juntamente com o diabo. Será um líder religioso, a terceira pessoa da trindade satânica. Isso aqui está dentro da nossa lição. Então nós estamos fazendo um apanhado geral, para que nós não entremos na lição, porque através
dessa introdução que nós estamos aqui passando para os irmãos, nós estamos explicando aqui os tópicos também que nós acabamos de ler aqui para os irmãos. Estamos lendo também. Então, a terceira pessoa da Trindade satânica fará grandes milagres. Olha, meus irmãos, fará grandes milagres, conforme em Mateus 24, versículo 24, vai enganar muitos, até os escolhidos vai ser enganados. Né? O Cristo ali, né? O Cristo está ali, né? Enfim, vai enganar muitos, mas muitos, que vão ficar procurando onde está Cristo. Faz parte deste grupo também o diabo. Aí temos aqui o juízo de Deus sobre o mundo, né? Dentro da lição tem especificando, tem os 7 selos, as 7 trombetas, né? E também as 7 taças. Então vamos fazer um painel geral aqui, o que simboliza isso para que você possa entender melhor. Então podemos dizer que Deus fará uma limpeza no mundo, meus irmãos. Ele vai fazer uma limpeza grande no mundo, através desse juízo que Ele vai destinar à humanidade pecaminosa, à humanidade que não quis aceitar Jesus Cristo como Salvador, aqueles que andaram com o Anticristo, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É muito sério isso, meus irmãos. Em relação aos 7 selos, aí temos aqui, podemos dizer que Deus fará a limpeza no mundo. A profecia fala de 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Em relação aos 7 selos, só Jesus poderá abri-los, conforme em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. As 7 trombetas nós encontramos em Apocalipse capítulo 8 até o 11 e Apocalipse capítulo 15 e versículo 16. Ou seja, é um período aqui, meus irmãos, de sofrimento tão doloroso como nunca houve na história, né? Os 7, com seus acontecimentos tenebrosos, abrem espaço, os 7 selos, para as 7 trombetas, que por sua vez darão lugar a outros eventos escatológicos, representados pelas 7 taças da ira de Deus, anunciados no capítulo 15 e 16 de Apocalipse. As 7 taças da ira de Deus representam as últimas pragas, ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Os anjos estarão encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. Ou seja, quem vai? Os 7 anjos que vão derramar essas 7 taças sobre a humanidade, sobre o mundo. Eu trouxe aqui para os irmãos, dentro do tópico 2 e dentro do tópico 3, fazendo um apanhado geral, para que nós possamos entender melhor a lição de hoje. No tópico 2 ali, dentro da sessão, ele fala em Apocalipse capítulo 13, que fala justamente, que apresenta né, uma trindade satânica, que seria o dragão, que é um antideus, tudo vai ser alinhado com o anticristo. A besta, que é o anticristo, e o falso profeta também, que é ele é anti o Espírito Santo. Então o dragão ele é o antideus, o diabo. A besta, o anticristo. E o falso profeta, o anti-Espírito Santo. E no tópico 3, temos aqui o juízo de Deus sobre o mundo. Ou seja, após a abertura dos 7 selos, a toque das 7 trombetas, o reino de Satanás já bem devastado, os exércitos celestiais em expectativa para os últimos acontecimentos, com o derramamento das 7 taças da ira de Deus e a proclamação final da vitória do Senhor Jesus Cristo e do seu povo. O derramamento das 7 taças da ira de Deus é a última parte aqui, meus irmãos, dos juízos de Deus sobre a terra. As aberturas dos selos representam a manifestação dos propósitos e conselhos divinos. As trombetas atos de juízo, de seu juízo, melhor dizendo. As taças, o derramamento de seu juízo, ou seja, o juízo de Deus sobre o mundo. Meus irmãos, o tempo nosso é muito curto. Nós falamos aqui brevemente sobre essa grande tribulação, onde nós entendemos o que vai acontecer no período da grande tribulação. Nós falamos dos personagens que fazem parte da grande tribulação, onde nós entendemos que quem serão aqueles que vão estar com o anticristo, o período do anticristo. O anticristo também é considerado por alguns, alguns fazem um tipo né, Antíoco Epifânio, né, que é conhecido. Você encontra isso
no primeiro livro de Macabeus, mais precisamente no capítulo 1, no versículo 41 e 49, né, que é os livros apócrifos, onde você vai encontrar isso, que fala justamente dele, que ele profanou no templo do Senhor, né? Ele enganou também o povo na sua época ali, né? E também nessa época que ele enganou o povo, ele deixou sua ordem ali que ninguém adorasse outro Deus, não adorasse os deuses pagãos que ele tinha colocado no templo. Ele fez profanação no templo, ele matou porcos, né? Ele despejou seu sangue sobre os altares pagãos dentro, né, do templo de Jerusalém. Então é considerado também como um antitipo, né, um tipo do anticristo, né, foi nessa época, né? Então temos alguns personagens que tipificam, né, o anticristo. Muitos consideram isso também, e nós também podemos até considerar ele, né, ressaltar sobre esse nome que agora, Antíoco Epifânio, Antíoco, né, como também muitos conhecem, Antíoco Epifânio, né, que foi um homem que é representado também pelo anticristo na terra, que foi da sua época, né? Então, esses são os personagens que nós estudamos hoje aqui, que nós falamos, né, do dragão, do anticristo, do falso profeta, mas todos eles vão todos eles não vão reinar para sempre. O período do anticristo, é bom nós alientarmos isso aqui, ele vai vir como um poder mundial, ele vai governar nessa poder mundial. Quem tiver a sua marca da besta vai poder comprar, quem não tiver vai morrer, né? Nós sabemos que a Bíblia nos relata isso, que quem não tiver a sua marca vai poder fazer nada, vai poder comprar, vai poder vender, né? Tudo vai ficar sob o seu domínio. Temos visto aí, né, o chip que estão se implantando nas pessoas, que tem um tamanho do grão de um arroz, que são implantados tanto na testa como na sua mão direita, né? Também segue o que está dentro da Bíblia. Então, essas marcas, quem tiver, vai fazer parte do seu segmento, do anticristo. Deus vai devastar todos eles, não vai sobrar nada. Terá um julgamento especial para o povo de Israel. Nós falamos aqui também hoje, né? Nós falamos que vai ter um julgamento especial. Ele vai fazer também o anticristo, nós falamos aqui para ressaltar, ele vai fazer um período de 3 anos e meio, né? Vai fazer uma falsa aliança com este povo, mas no final ele vai destruir também. Ele vai deixar que ninguém adore, vai adorar só ele, vai fazer uma imagem no templo que vai adorar ele, somente a ele. Quem não adorar vai ser morto, vai ser degolado, vai ser destruído, né? Falamos também aqui dos 7 selos, né, que só Jesus vai abrir esses selos, só ele tem o poder de abrir os selos, né, e vão ser destinados ao julgamento da humanidade. Também as 7 trombetas, as 7 taças, né? Depois vai vir na próxima lição que nós vamos estudar a vinda de Jesus em glória, né, onde ele vai estabelecer o seu reino milenar, né, onde vai ter muita paz, muita tranquilidade, né, mas vai destruir tudo isso. Vai ter salvação ainda para aqueles que ainda, porque o apóstolo João viu, quem são aqueles? São aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que não se entregaram ao governo do anticristo. Meus irmãos, isso é importante nós sabemos. Muitos de nós já conhecemos bem a história, sabemos o que vai acontecer, mas fica para nós aqui o entendimento da seguinte forma, conforme nós podemos ressaltar aqui, meus irmãos, a igreja que vai subir, a igreja arrebatada, conforme nós podemos ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, para que nós possamos estar com Cristo. A igreja de Filadélfia, né, que é uma igreja que vai ser arrebatada. Nós não devemos ficar aqui nessa grande tribulação que vai ocorrer neste mundo. E a conclusão da nossa lição de hoje: o cristão precisa viver em santidade, para que não venha fazer parte da grande tribulação, que jamais venhamos nos esquecer da recomendação bíblica, ou seja, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Pois bem, meus irmãos, a lição foi uma lição breve hoje, em que nós fizemos um apanhado geral dos tópicos que nos foi apresentado pelo comentarista da lição. E, enfim, é um estudo que gera muita polêmica também em alguns pontos, e que nós passamos aqui para os irmãos esse entendimento. E fica também, meus irmãos,
assim, o tempo nosso é muito curto, para que nós poderíamos falar aqui muito mais a respeito dos selos, a respeito das trombetas, a respeito das sete taças. Então o tempo nosso é curto, então não vamos se atender a isso. Mas é um estudo que é um estudo minucioso, é um estudo bem complexo, então não vamos se atender. Mas fizemos aqui um apanhado geral do que são esses números simbólicos. E você que nos assistiu até esse momento, você entendeu o que nós queríamos passar para vocês. Meus irmãos, desde já, eu queria agradecer primeiramente a todos vocês que nos assistem pelo canal Professores em Cristo. Inclusive vai passar para vocês o nosso canal. Acesse o nosso canal, se inscreve no nosso canal. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, pelo nosso blog, né, pelo Twitter, onde você vai localizar as nossas lições, as nossas pré-aulas ali. E em breve nós estaremos com o nosso site, que sempre estou anunciando aqui, onde nós vamos ter todos os nossos subsídios das lições que nós estamos estudando da Escola Bíblica Dominical. E já faço um convite para você, meu irmão e minha irmã que me assiste, para que você esteja conosco na lição do ano 9, que traz o tema A Vinda de Jesus em Glória. Vamos estudar essa lição também, uma lição muito boa, que faz parte, né, da escatologia bíblica e faz parte desse apanhado que nós estamos estudando, né, dos fins de todas as coisas, dos fins dos tempos, né? Então, a vinda de Jesus em glória. Agora você que tem nos prestigiado e que possa estar conosco na próxima aula. Meus irmãos, desde já agradeço a todos vocês, né, e que faça um recado, faça aqui um convite, melhor dizendo, a todos que nos assistem, que vocês vão para a escola dominical, participe com seus professores de escola dominical, não deixe de ir para a escola dominical, e também faço aqui também, dou um recado, dou um recado para você, professor, e para você, professora da escola bíblica dominical. Ensine, meu irmão, ensine, minha irmã, professor e professora, qual é a verdadeira essência do departamento da igreja. Que eles estejam alertas, vigilantes, para que não venham passar pela grande tribulação, porque vai ser um período muito doloroso. Eu não quero passar, e acredito que você, professor, vai passar isso para o aluno que você não quer passar também, e que eles não venham passar por esse período da grande tribulação, que vai ser muito triste. Vai ser muito triste para quem ficar nesta grande tribulação. Amém, meus irmãos? Desde já, agradeço a todos vocês que têm nos prestigiado, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.